Graça e paz, irmãos. Aqui estamos para mais uma escola dominical. Vamos continuar o estudo sobre as parábolas. E hoje nós teremos a parábola O Rico e Lázaro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e vamos orar. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Senhor, te adoramos, Senhor, te louvamos por tudo que Tu és nas nossas vidas, Senhor, e que tens feito. Te agradecemos por estar sempre presente nas nossas vidas. Esteja conosco neste estudo, que possamos aprender mais de Ti e colocar em prática em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. A passagem está em Lucas 16, dos versos 19 ao 31. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Obrigada, Pai querido, pela tua palavra lida, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações. Obrigada por cada um que está participando desta escola dominical. Venha nos abençoar nesse dia e que possamos aproveitar este estudo, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. O rico e Lázaro. É uma parábola. Parábola deriva do grego parabole, que é uma narrativa curta. É uma narração alegórica que se utiliza de situações e pessoas para comparar a ficção com a realidade. E, através dessa comparação, transmitir uma lição de sabedoria. Moral da história. A parábola do rico e Lázaro é cheia de peculiaridades, como a presença de personagens históricos, Abraão, nomes próprios, Lázaro, e uma narrativa que se estende além da vida física. Isso tudo gera dúvidas e opiniões diferentes, que podem ocultar a mensagem que Jesus desejou transmitir. Vamos apresentar informações relativas aos assuntos para analisarmos se são falsas ou verdadeiras. Nem riqueza, nem pobreza indicam a bênção de Deus sobre uma pessoa.
Concordamos com a teologia da libertação, que vincula salvação à pobreza, uma vez que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Condição social não pode dizer nada sobre salvação, mas pode afetar o caráter da pessoa. Vamos lá, justiça social. Essa parábola refuta a noção de que a riqueza indica bênção de Deus e a pobreza seja castigo pelo pecado. Refuta, ela contradiz, ela desmente também a teologia da libertação, que vincula a salvação à condição social das pessoas. Salvação não é recompensa pela pobreza. A única conclusão que apresenta é que a situação econômica pode afetar o caráter da pessoa. Outra, falsa ou verdadeira? Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta, é o personagem principal dessa parábola. A parábola não diz respeito a Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, ou outra pessoa conhecida dos ouvintes. É simplesmente o nome. O nome Lázaro deriva da palavra hebraica Eliezer ou Eleazar, que significa Deus ajuda. Por ter o nome do personagem e citar Abraão, esse texto não é uma ficção, mas um relato verídico. Vamos lá, fato ou ficção? Alguns dizem que se trata de uma história real, pelo simples fato de Jesus não ter dito que era uma parábola. Mas basta você olhar para as parábolas que vêm antes desta, e você verá que todas começam da mesma maneira. A do filho pródigo mesmo começa assim. Um certo homem tinha 2 filhos, está em Lucas 15, 11. A do mordomo infiel, da mesma maneira. Havia um homem rico que tinha um mordomo, está em Lucas 16, 1. A Bíblia se confirma pela Bíblia. E não há conceitos bíblicos que indiquem haver contato entre céu e inferno. Toda a Bíblia se confirma pela própria Bíblia. Essa parábola não é suficiente para afirmarmos, por exemplo, que os mortos têm consciência ou que há contato entre o céu e o inferno. Ela apenas nos assegura de que há vida após a morte. Uma das mensagens centrais da parábola estudada hoje deve levar o leitor ou o ouvinte a refletir sobre a vida após a morte. Falsa ou verdadeira? A parábola não tem o objetivo de revelar o que acontece após a morte, mas confirmar que as instruções dadas por Deus na sua palavra são suficientes para nos conduzir à salvação. Não há dúvida de que esta parábola foi apresentada pelo Senhor Jesus com o objetivo de esclarecer que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertida na era vindoura, nem mesmo pela intervenção de Abraão. Agora, nós vamos conhecer os nossos personagens. Antes de conhecer os personagens, vou colocar uma parábola. Nós vamos, no decorrer do estudo, vamos vendo umas parábolas para hoje. E a primeira parábola para hoje é: se temos certeza de que há vida após a morte, como estamos nos preparando para isso? Sou um homem rico. Nem é importante
o meu nome. O importante mesmo é que eu tenho dinheiro e muitos bens, né? A minha roupa toda é feita de tecido egípcio. E o que indica que eu sou o quanto eu tenho para gastar todos os dias, inclusive no sábado. Em relação às pessoas, pouco me importo com elas, especialmente com os pobres. Mendigo tem que trabalhar, né? Então, não dou nem migalhas do que eu possuo para essas pessoas. Para mim, nenhuma pessoa deve ser respeitada, nem mesmo o pai Abraão. Eu resolvo a minha vida do meu modo. Conhecer os personagens. O homem rico, ele era rico. O homem rico era dotado de enorme riqueza, esbanjando até mesmo em suas roupas de baixo. O termo traduzido por linho remete a um tecido egípcio usado para confeccionar roupas íntimas de alta qualidade. Além disso, o fato dele se regalar todos os dias pode indicar que suas riquezas o corromperam a ponto de violar a lei do sábado. Ele era indiferente. Esse homem era totalmente indiferente ao mendigo à sua porta. O termo traduzido por desejava indica uma vontade não saciada de Lázaro, ou seja, o rico sequer lhe dava migalhas. Também não há menção de que o rico nem ao menos tenha garantido um sepultamento ao mendigo. Entretanto, ao chegar ao Hades, o rico sabe o nome de Lázaro, o que indica que ele o conhecia, e confirma sua indiferença à necessidade do próximo. Ele era incorrigível. A atitude do rico esclarece que não foram suas riquezas que o mandaram para o inferno, e sim seu caráter. Mesmo na pior condição possível, o rico ainda tenta fazer de Lázaro seu servo e mensageiro, demonstrando total falta de arrependimento ao não buscar perdão por sua indiferença. Comprova isso sua contestação da verdade dita por Abraão, querendo resolver tudo ao seu modo. Agora vamos conhecer o outro personagem. Eu sou Lázaro, né? Eu sou um homem pobre, que não possuo bens, eu não tenho nada. Mas eu tenho nome, porque na minha história, ela é triste. Um dia eu fui deixado aqui, na porta, né? E na porta desse homem rico. Mas, mesmo com feridas, né, sendo lambido por cães, tudo, e ele não me deu nada. Agora, eu confio em Deus, porque o meu nome já é Deus cuida de mim. Afinal, meu nome é assim, então Deus cuida. E não me incomodo com a ignorância das pessoas. E se for para fazer o bem, eu estou disposto a fazer com quaisquer sacrifícios. Mendigo Lázaro, ele era dependente. Lázaro é um agente passivo em toda a parábola. Uma tradução do versículo 20, na tradução de hoje, é fora deixado.
de forma que Lázaro sequer tinha condições de se mover. Provavelmente alguém o levava à porta do rico. Ele era incapaz de se cuidar. Suas feridas eram tratadas pelos cães que o lambiam. Por fim, o significado do seu nome, Deus cuida, exprime a dependência de Deus, marcada pelos anjos que o levaram ao seio de Abraão. Ele era manso. A passividade de Lázaro, inclusive após a morte, revela uma parte valiosa de seu caráter. A ausência de reação de Lázaro diante da arrogância do rico indica a paciência com seu opressor. Da mesma forma, quando Abraão diz que há quem queira passar daqui para vós, sugere que Lázaro, se pudesse, teria se disposto a ajudar o rico, demonstrando perdão implícito àquele que foi omisso perante a sua necessidade. O outro personagem. Sou Abraão. Ninguém ganha a salvação somente pelo fato de ser meu filho, pois ela é obtida pela graça em Deus, meu Pai. O meu papel foi revelar a salvação por meio das Escrituras, que, por sua vez, sempre mostraram ser Cristo o único caminho para a salvação. O pai Abraão, fiel na aliança. O seio de Abraão era reservado aos seus filhos. Como Paulo ensina, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem na salvação. Apesar de o rico ser descendente de Abraão, isso não lhe garantiu salvação. Outra característica é revelador do caminho. Assim como Abraão revelou o caminho para a salvação por meio das Escrituras, Moisés e os profetas, que nós vemos nos versículos 29 e 31 da nossa leitura, as Escrituras revelaram o que estava por vir. Isto é, Cristo e sua obra redentora. Ele é o único caminho da salvação. Agora temos outra parábola para o dia de hoje. A menos que tenhamos nosso caráter transformado por arrependimento e perdão de nossos pecados, graças ao sacrifício de Jesus e por meio da fé, não há esperança para nós. O reino começa aqui. Essa parábola se divide em duas partes, narrativa e diálogo. A primeira destaca os acontecimentos em vida e a segunda, após a morte. Essas duas partes são apresentadas como uma continuação. O que se começa em vida permanece, mas o que não se faz torna-se impossível após a morte. As necessidades de Lázaro e do rico esclarecem isso. Apenas Lázaro é suprido em vida e após a morte, graças ao cuidado de Deus. Ao avaliar essas necessidades, enxergamos como os privilégios do reino de Deus começam a ser desenvolvidos e desfrutados na terra pelos filhos de Deus e se prolongam após a morte junto ao Senhor. Viva a comunhão. A primeira necessidade que aparece é a comunhão. Lázaro tinha fome e o rico tinha comida. O problema da desigualdade social foi uma das primeiras respostas da igreja à sociedade relatada por Lucas. Em Atos 2, de 42, o 42 e o 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Deus cuidou de Lázaro, que foi socorrido pela comunidade, sendo levado onde encontraria socorro. O rico não o alimentava, mas Deus provia algum conforto às suas dores por meio dos cães, lambendo suas feridas. Viver a comunhão é participar das alegrias e aflições uns dos outros. O rico clama por isso no inferno, mas já não é mais possível ter comunhão, visto que ele não quis desenvolvê-la enquanto vivia. Viva a salvação. A segunda necessidade é a salvação. Ambos morrem, mas apenas um é salvo. A resposta repetida de Abraão ao rico é geral a todo ser humano, inclusive a Lázaro. Assim, em algum momento, o mendigo tomou conhecimento da revelação de Deus e creu, enquanto o rico e sua família a desprezavam completamente. Sendo tão ricos, provavelmente a família desse homem poderia ser contada entre a pequena minoria de alfabetizados. Ou seja, não apenas podiam ouvir a leitura da Torá nas sinagogas, como podiam lê-las. Diferentemente do que o rico pensava, o conhecimento de Deus e da salvação não provém de uma revelação milagrosa e extraordinária, nem é possível após a morte. É algo que se deve encontrar na terra e começar a nos transformar enquanto vivemos. Pois é, a morte chega para os dois, e quando a morte chega, aquele que confiava na sua salvação como um direito seu e não pela graça de Deus, aquele que achava que já estava salvo apenas pelo fato de ter nascido judeu, aquele que achava que por fazer parte de um grupo de pessoas privilegiadas, viu que estava completamente equivocado. Ninguém pode ter a salvação garantida pelo simples fato de ter nascido na igreja ou de fazer parte, por tradição, de uma religião considerada oficial. Terá a sua salvação garantida. Outra parábola para hoje. Viver a comunhão começa no cuidado, serviço e amor ao próximo. A salvação nós desenvolvemos a partir do conhecimento de Deus que a Bíblia nos traz. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, fala sobre a necessidade de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Temos que conhecer a palavra, mas sem a prática, ela não servirá para nada. Jesus disse aos seus discípulos: se de fato conheceis estas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Tiago 1:23 diz que aquele que só ouve ou só conhece a palavra está enganando a si mesmo, ou está construindo a sua casa sobre areia. Vivemos num tempo em que a sociedade tem muita influência na vida das pessoas. No entanto, o crente, mesmo estando no mundo, não é do mundo e, na maioria das vezes, precisa viver na contramão. Ele não tem como prioridade viver como a maioria vive, mas deve seguir os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Não podemos ser hipócritas como os fariseus e saduceus do tempo de Jesus. Tiago 2, 14 a 26, nos ensina que a fé, se não for acompanhada de boas ações, da ajuda ao próximo, não serve para nada. Ela é uma fé morta.
ela não pode ser estéril, sem frutos, sem vida, sem ações práticas. A fé em Cristo nos desafia a servir assim como ele serviu. A nossa conclusão: não nos cabe questionar por que alguns são ricos e outros são pobres, por que alguns sofrem e outros não. Cabe a nós decidirmos o que fazer com o que nos é dado. Ricos ou pobres, devemos viver, propagar e sinalizar o reino de Deus na terra. Que Deus nos abençoe e que possa ter sido interessante para os nossos irmãos. Nós estamos realmente com muita saudade de rever os nossos irmãos e pedimos que cada um seja ricamente abençoado por Deus. Vamos orar. Obrigada, Pai querido, por estar conosco, por podermos ler a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por cada um que tem colaborado, que tem feito de tudo, Senhor, usando os seus talentos, para que essa palavra chegue na casa dos nossos irmãos. Muito obrigada. Abençoe cada um poderosamente, que cada um possa ter esperança a cada dia, Senhor, de que Tu estás no controle, Tu és soberano, és o nosso Deus presente. Muito obrigada, Senhor. Perdoa, Senhor, o que fazemos que não Te agrade e, Senhor, nos ajude a cada dia. É em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém.